Olá, senhores, como estão? Estamos aqui de volta na realidade para continuarmos o assunto de direito empresarial 1. Nós estávamos na evolução do direito comercial. E o último tópico que nós vimos na última aula foi justamente a arte do presentear. As novas convenções sociais que surgiram a partir do surgimento da agricultura, que surgiram a partir do momento em que um homem deixa de ser um parasita da natureza e venha a ser um sócio ativo da natureza. A partir do momento em que o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Então essas novas convenções sociais, justamente pelo homem se fixar em um local, conseguir manter relações sociais com outras famílias, começam a determinar ainda mais a evolução do direito comercial. Vamos imaginar que para que uma família presenteie outra, é necessário que ela produza mais do que o necessário à sua subsistência. Correto, senhores? Então, a partir do ponto que uma família produz mais do que o necessário à sua subsistência, ela tem sobra. E essa sobra é utilizada para quê? Para presentear outras famílias, para criar laços de amizade. É aí que surge a arte do presentear. É interessante que, além dessa arte do presentear, senhores, começam a surgir também novas famílias. A divulgação, na verdade, a difusão de novas famílias também influenciaram no desenvolvimento do comércio. Vamos imaginar o seguinte, que com os casamentos e as mudanças de elementos para locais distantes, em certas visitas era comum se presentear com alimentos. Vamos imaginar o seguinte, surgem novas famílias. Essas novas famílias vão viver em outra região. Em outra região nós temos outros produtos sendo cultivados, porque a natureza oferecia naquelas novas regiões produtos diferentes do que essa região que nós vivíamos. Então, essas famílias, quando se mudam para outra região, fruto de novos casamentos, geralmente nós teríamos o quê? A possibilidade de uma família visitar outra. E quando se vai fazer uma visita, era comum que essas famílias, ao visitarem as outras, os seus filhos que partiram ou que viajaram para uma outra região, eles levaram presentes. Esses presentes geralmente eram alimentos. E o que sobrava era jogado no lixo e, mais uma vez, nasciam para se depois plantar. Nascia e se colhia para se depois se alimentar. Ora, o que é que nós começamos a notar nessa dinâmica? Em que regiões que não tinham certos tipos de alimento começavam a variar. Devido ao quê? As famílias de outras regiões trazerem alimentos diferentes. Perfeito? É o que nós chamávamos, ou que nós chamamos de variação agrícola. E ela foi importante para a difusão e o desenvolvimento do ser humano. Vamos mais um pouco. Também nesses novos locais, o que ia para o lixo nascia e começava uma produção desconhecida no local. Ou seja, o fenômeno da troca do escambo era diretamente influenciador na variação da produção agrícola local. Vamos imaginar o seguinte, que na antiguidade, as roupas, os alimentos, eles eram produzidos na própria casa de sua família, nas casas das próprias famílias. Ok. Os eventuais excedentes eram trocados entre famílias vizinhas, entre parentes e às vezes nas praças, perto das regiões onde se vivia. Houve um momento em que essa troca interfamiliar, que nós chamávamos de troca amadorística, foi se transformando e passou a ter um caráter profissional. Ora, esse
comércio ou essa troca familiar tinha como característica ser realizada entre vizinhos, nas praças, perto dos locais onde se morava, e entre as famílias amigas. Ela começa a se tornar dita troca profissional a partir do momento em que as famílias se deslocavam apenas para trocar. Deslocavam grandes distâncias, buscando o que elas desejavam em outras regiões. Ou seja, a procura por desconhecidos com a intenção de trocar o que lhes sobravam de suas produções. Era a superação do comércio somente como meio de subsistência. O comércio agora, ele passa de uma característica de subsistência e passa para a satisfação pessoal. O que se desejava de outra região, as famílias iriam até lá e se proporiam, se disponibilizariam a fazer trocas com os seus excedentes. Mas eu vou mais lá. Como nem sempre a troca era pronta, nem sempre a pessoa que estava em outra região estava disposta a trocar ou tinha algo a trocar ou se interessava pelo que você oferecia. A parte credora começou a receber símbolos que representavam um crédito. É aí que começa a surgir a noção inicial do que nós chamamos de dinheiro, de moeda. Protótipos das atuais moedas, que inicialmente eles eram apenas símbolos que representavam crédito. Então as moedas em sua origem representavam créditos. Eles inicialmente eram conchas do mar, eram joias, mas eles representavam um crédito. Vamos ter a noção. Ora, uma família sai de uma região a uma outra região em busca de determinado produto. Quando chega lá, encontra esse produto, mas não tem o produto, ou seja, nada a oferecer em troca. Ela poderia oferecer o quê? Uma moeda, um símbolo. E esse símbolo representaria um crédito. Inicialmente, esses símbolos não eram moeda como nós conhecemos hoje. Eram apenas objetos que representavam um determinado crédito. E o valor desse crédito era convencionado entre as partes. Eu podia sair daqui para adquirir feijão, 60 quilos de feijão. Quando eu chegava lá, o rapaz tinha 60 quilos de feijão, mas eu não tinha nada a oferecer. Ou eu saía dessa região, minha família saía dessa região, em busca de um certo produto. A minha produção em excesso foi de feijão. Quando eu chegava em outra região, eu queria, ele tinha, o rapaz, o produto que eu queria, ou ele não tinha. Eu queria arroz da outra região, ele não tinha disponível. Então ele me entregava algo, um símbolo que representava um crédito. Em contrapartida, eu entregaria o feijão a ele. Quando chegasse no momento adequado, combinado entre as partes, eu chegaria com esse símbolo que representava um crédito através, lá na região dele, e ele pegaria esse meu crédito e me entregaria esse produto que eu desejaria, esse arroz. É importante que nós tenhamos noção que essa noção de crédito não deixa de ser a origem do que nós chamamos de moedas. Lembre-se que o que valia esse crédito era equivalente a certas quantidades de determinados produtos por mera convenção entre as partes. Mas eu vou um pouco mais além. Isso começou a se difundir tanto que começaram a surgir centros de trocas desses símbolos de crédito, ou como nós possamos chamar vulgarmente de moedas. Porque a moeda cunhada no metal, ela vai surgir um pouco tempo depois. Depois dessa movimentação desses símbolos que representavam créditos. Que podiam ser conchas do mar, poderiam ser joias, poderiam ser metais preciosos. O problema, o que era necessário é que eles representassem uma certa quantidade de determinado produto e que ficasse convencionada essa quantidade com as partes
que mantinham essa relação comercial, ou essa relação de escambo, ou essa relação de troca. Então, todo o direito comercial, ele vem evoluindo desde o início, quando o homem ainda era nômade. Mas a arte do presentear foi um ponto marcante nesse desenvolvimento. Porque fez com que o homem em si, com que as famílias começassem a produzir mais do que era necessário. Essa necessidade de variar a troca também foi outro elemento importante. Porque inicialmente as trocas, os escambos que existiam, eles eram interfamiliar dentro da própria família. Muito mais além, às vezes no máximo entre famílias vizinhas ou mesmo nas praças das regiões perto de onde eles moravam. Correto? Só depois, com a necessidade do homem em buscar novos objetos de seu desejo, novos objetos que não estavam ao seu alcance naquela região, é que o comércio, ele passa de entre vizinhos, na praça, perto das locais, entre as famílias, ele passa a impulsionar a busca por regiões distantes, por objetos não existentes em sua região, tornando assim o comércio, vamos falar mais a época, a troca um pouco mais profissional. É onde existe a superação do comércio somente como um meio de subsistência. O homem passa essa etapa. O comércio, ele surge nesse momento como algo mais profissional. O homem não se interessa apenas com o necessário à sua subsistência. Ele se interessa com algo a mais. Ele procura muitas vezes o que nós chamávamos ou o que nós chamamos de supérfluo. É por isso a necessidade do surgimento desses símbolos. Porque nem sempre, quando as famílias viajavam, elas encontravam pessoas dispostas ou prontas para negociar, com produtos prontos para fazer a troca, o escambo. Então, nem sempre a troca era prontamente atendida. A parte credora começou a receber símbolos que representavam um crédito. Que nós chamamos isso de protótipos, esses símbolos nós chamaríamos hoje de protótipos das atuais moedas. Então, essas moedas representavam um crédito equivalente a certas quantidades de determinados produtos por mera convenção entre as partes. Na próxima aula, nós iremos discutir, vamos dar continuidade e findar essa evolução do direito comercial. Perfeito, senhores? Fizemos apenas um complemento da primeira aula. Espero ter dado continuidade ao nosso assunto. E se restar alguma dúvida, senhores, pergunta ao patriota. Obrigado.